Bom dia a todos, sejam bem regressados aqui a este último painel da manhã da nossa Portugal Renewable Energy Summit 2021. O próximo painel vai debater o autoconsumo, as comunidades de energia e a eficiência energética. Para o moderar, tenho aqui a minha colega Ana Santiago, que está acompanhada do Filipe Pinto da JEC, Jorge Esteves da ERSE, Nelson Lages da ADN, Alexandre Cruz da Tecneira e Carlos Sampaio da Lergon. Bom debate, até já. Obrigada, Diogo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este painel sobre autoconsumo, sobre as comunidades de energia e sobre eficiência energética. Dou também as boas-vindas aos nossos oradores, Nelson Lages, Carlos Sampaio, Alexandre Cruz, Jorge Esteves e Filipe Pinto. Os autoconsumidores e as comunidades de energia estão no centro das recentes diretivas da União Europeia sobre energias renováveis e mercado interno. Têm um papel fundamental na eficiência energética, sobretudo tendo em conta as novas exigências dos edifícios que terão que ter emissões quase nulas. No entanto, a diversidade das formas organizacionais que assumem e até técnicas constituem também um desafio para todos os intervenientes. Assim sendo, e começava por lançar a primeira questão a Nelson Lages, assim sendo, Nelson, a regulamentação atual é suficiente para alavancar este segmento de mercado em Portugal? Bem, bom dia. Antes de mais agradecer à organização o convite. Tive o prazer de participar no ano passado e estamos hoje, este ano aqui com a casa cheia, o que mostra realmente que o setor está ativo e volta a estar muito interessado no debate. No que diz respeito à regulamentação, sabemos que a nova regulamentação será uma regulamentação inserida naquilo que é a nova grande regulamentação do Sistema Elétrico Nacional, que vai para consulta pública hoje. É uma regulamentação extremamente importante para todo o setor, onde obviamente o tema das comunidades e das comunidades de energias renováveis e autoconsumo faz parte. Por esta base é uma base muito importante que irá para a discussão pública e esperemos que venha a trazer atualizações essas são atualizações necessárias. Temos de ter aqui presente que a regulamentação, antes da regulamentação havia aqui um grande enfoque naquilo que era a produção centralizada, depois com a nova regulamentação, com o novo paradigma, evoluímos para uma produção descentralizada. Essa produção descentralizada trouxe aqui muitas oportunidades, deu oportunidade a que surgissem novos projetos, a que se apostasse muito naquilo que é a tecnologia também associada a essa novo tipo de produção. E, obviamente, este tipo de nova tecnologia trouxe, e como toda a inovação, toda a tecnologia trouxe algumas barreiras. Barreiras essas que é normal que aconteçam, mas que com a evolução e com a análise, e com a revisão e com o contributo de todo o setor veio contribuir para a atual revisão, que esperemos que traga novidades mais interessantes, e novidades essas que irão, esperemos, agilizar, tornar mais fácil o acesso
e permitir um maior nível de informação para o consumidor. Mas neste momento já é possível, através das GERs, termos aqui uma participação mais democrática daquilo que é o consumidor, seja ele particular ou das empresas. Também permite haver aqui uma maior flexibilidade ao nível daquilo que é o envolvimento dos municípios, permitindo a eles também serem mais ativos no processo da transição energética e também naquilo que é o combate à pobreza energética, porque fazem parte de todo este mar de possibilidades em torno das comunidades de energia. Muito bem. Obrigada, Nelson. Portanto, tivemos aqui a oportunidade de ouvir esta manhã o Sr. Secretário de Estado da Energia a dar conta de que entrou hoje em consulta pública um decreto-lei que eventualmente virá agilizar algumas destas questões que estamos aqui a debater. Carlos Sampaio, tendo em conta aquilo que ouviu esta manhã, já que não conseguimos ainda ver o documento, esta será uma forma realmente de finalmente agilizar o autoconsumo, comunidades de energia e, em última instância, a eficiência energética? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite da APREN, ao Pedro Manuel José em concreto. Sim, nós quando tiramos uma fotografia da regulamentação atual, eu diria que 95% das coisas estão lá e estão bem feitas. As coisas estão relativamente boas. E com a expectativa ainda crescida agora do que vai ser publicado entre hoje em consulta pública, ainda melhorar aquilo que realmente está feito. Ou seja, eu diria para que realmente já existe um ecossistema, para que realmente as coisas aconteçam de uma forma extremamente positiva. Aqui o tema é que são esses 5%. Esses 5% que realmente é uma pequena percentagem, mas é de um obstáculo muito grande. E porquê que é um obstáculo muito grande? Porque são coisas novas para toda a gente, para todos os stakeholders, para todos os envolventes. E é muito difícil, por vezes, clarificar pequenos aspectos que são muito novos. E porquê que é muito difícil, muitas vezes, clarificar esses pequenos aspectos? É porque o setor energético é regulamentado, ou muito regulamentado, e tem que ser muito regulamentado. Eu não estou a dizer que não tenha que ser muito regulamentado. Por isso, existem já muitos regulamentos no setor elétrico. E quando aumentamos esta lupa, não estamos apenas a olhar para a regulamentação da produção distribuída e olhamos para o setor elétrico todo, temos que compatibilizar as outras regulamentação toda que circula à volta deste próprio regulamento. O uso global do sistema, o regulamento tarifário, guia medição e contagem, e julgo que ainda há algo a trabalhar sobre esta matéria. Por último, eu acho que também deveria haver aqui algum tipo de clarificação no que diz respeito a alguns aspectos fiscais, que ainda existem aqui alguma confusão sobre esta matéria. Obrigada, Carlos. Alexandre Cruz é um otimista em relação à regulamentação, que de resto foi também aqui anunciada hoje? Bom, antes de mais quero agradecer em nome da Tecnera a nossa presença neste fórum. Sim, sou um otimista, aliás, já sou um otimista do Decreto-Lei 162, mas se calhar vou trazer a discussão para um ponto de vista mais terreno, não falar tanto da legislação, mas vou dar alguns exemplos práticos, corporizar aquilo que um pouco o Carlos comentou. Relativamente às comunidades de energia, o Carlos comentou algo muito bem, é algo novo. E a legislação, efetivamente, não está mal construída portanto, é extensível o suficiente para que nós possamos aprender com ela. Mas é aqui que começa o problema, porque nós, engenheiros, e aqui incluo-me também neste pacote de engenheiros, gostamos de ser muito pragmáticos e, portanto, gostamos muito de ter balizado todos os pormenores, todos os detalhes, nomeadamente, quando falamos de uma comunidade, naquilo que é a noção de proximidade. E, portanto, a noção de proximidade que foi deixada de uma forma flexível para ser analisada caso a caso, acabou por ser um fórum de discussão principal para tentarmos limitar. E às tantas estamos a dizer que uma comunidade tem que estar, ou que os consumidores, os participantes dessa mesma comunidade, têm que estar ali num raio de 100, 200 metros. Portanto, isto perde completamente a noção de comunidade. Vou tentar corporizar isto num exemplo prático. Eu, pessoalmente, acho que as comunidades de energia renovável são uma mais-valia para os municípios. Agora vamos ver aqui um exemplo. O município quer fazer uma comunidade com o parque escolar, mas não pode, porque a escola Dom Manuel II está a 500 metros da Dom Manuel I. Não faz qualquer tipo de sentido. Portanto, se nós temos uma legislação bem feita, bem construída, bem dimensionada à realidade do nosso país, não vamos destruí-la com estes pormenores técnicos, porque do ponto de vista eletrotécnico não há qualquer constrangimento. Se vamos utilizar as redes, que se utilizem as redes, temos que pagar, que se pague e coloca-se num business plan e vemos se realmente é possível. Agora, não vamos limitar a noção de comunidade a uma noção de proximidade dentro daquilo que é um posto de transformação ou dentro daquilo que é uma subestação. Um pouco, e para terminar, um pouco, como comentou aqui um orador, não me recordo quem, penso que foi o senhor da Bondalti, que comentava que o autoconsumo tem que ter uma noção cada vez mais virtual. Estou completamente de acordo. Portanto, nós quando começamos a limitar os eletrões,
e a dizer que este eletrão vai pintado de amarelo e vai para ali e tem que ser produzido ali ao lado, começamos a perder a noção de realmente qual é que são as mais-valias e as benesses das comunidades e do autoconsumo. Portanto, eu acho que a legislação está bem construída, há espaço de melhora, como sempre, mas é preciso não sermos conservadores e olharmos para o futuro com uma ambição cada vez mais lata e mais transversal àquilo que são as reais necessidades energéticas do país. Obrigada, Alexandre. Até porque cada caso é um caso, como refere. Portanto, cada caso é um caso e a ERSE aqui poderá ter um papel fundamental na compatibilização destas questões, destes casos. Que visão é que tem o regulador sobre este tema? Eu julgo que estou mais ou menos alinhado com a lógica toda que aqui foi sendo colocado. Esperamos todos com muita expectativa analisar a proposta e ver o que concretiza, porque efetivamente já há um conjunto de questões que foi identificado que podem ser melhorados e julgo que estarão inseridos nesta proposta que está em análise, mas como os meus colegas acabaram de referir, o essencial está e por isso o que importa é identificar as barreiras que efetivamente ocorrem e ser capaz de dar a volta. E quais é que podem ser essas barreiras? Existem diversas e deste ponto de vista. A nossa forma como antecipamos essa situação foi, de alguma forma, compreender que estávamos num mundo novo que implicava alguma experimentação e por isso avançamos com a lógica dos projetos piloto. Eu julgo que esse é o caminho. Também do nosso lado também tivemos uma aprendizagem, porque até estamos a demorar, na nossa opinião, um tempo a mais para avaliar os projetos piloto. Os poucos que nos estão a aparecer, mas os alguns que estão a aparecer, também devemos ser bastante mais expeditos do que estamos a ser, porque os pilotos são para isso, é para testar, e ser capaz, num ambiente controlado, perceber as vantagens e desvantagens de cada um dos processos e sem a consequência de uma mudança. Por isso, do ponto de vista prático, naturalmente, depois de uma revisão da legislação, haverá revisões nos nossos regulamentos, mas eu julgo que o grande desafio que temos hoje é ser capaz de identificar essas barreiras, ultrapassá-las, e o caminho que nós propomos é os promotores apareçam e discutamos isto numa lógica de projeto piloto, permitirá resolver muitas das questões. Muito obrigada, Jorge Esteves. Muitas diretrizes podem ser emanadas, mas depois cabe à DGEG, não é? Também a implementá-las. Ouvimos aqui hoje que temos, não é novo, mas há um problema de recursos humanos. Filipe Pinto, como é que será possível implementar tudo isto de que estamos a falar? Bom, isso em linguagem de gestão diz que temos aqui um grande desafio. De qualquer forma, a pergunta que genericamente foi colocada, se o enquadramento alavanca a implementação, a resposta assertiva é sim. Portanto, é dado um sinal daquilo que é precursor, daquilo que vem em termos de diretivas europeias, um sinal da Europa que, no sentido de implementação destas comunidades. Portanto, a legislação, portanto, que cabe à Direção-Geral implementar e nesse âmbito licenciar este tipo de instalações, reconhecidamente por todos, tem a sua plasticidade, flexibilidade. Existem alguns termos que também temos vindo a identificar como algumas questões que são mais difíceis de ultrapassar, mas mesmo na perspectiva e devidamente coordenada, obviamente, na execução da política pública, temos vindo a identificar que é necessário, muitas vezes, agilizar alguns processos. Isso é típico da implementação de um setor que é novo. Faço notar que autoconsumo individual em Portugal e a experiência portuguesa a nível internacional comunitário já ninguém nos ensinaria muito. Aliás, a experiência portuguesa chegou a ser objeto em grupos de trabalho, ser aproveitada até para a construção desta diretiva. Em termos de comunidades energéticas, aqui somos nós um pouco nós a aprender e temos de alterar, digamos aqui, alguns paradigmas que, mesmo em termos de relacionamento entre os vários atores da comunidade. E, portanto, a legislação é o sinal de partida, cumpre o seu papel, depois há questões de detalhes da organização do mercado e de execução que depois cabe operacionalizar. E muitas vezes, não só é essa operacionalização, como os próprios atores que veem como é possível, digamos, lidar com toda esta complexidade. Mas, obviamente, e nesta perspectiva, temos vindo a tentar agilizar ao máximo a nossa resposta para que seja possível a implementação. E com esse desafio que temos então
enfrentar. Eu continuava aqui com o Filipe Pinto para passar ao segundo tópico deste painel, que se prende com os edifícios de serviços. Portanto, percebe-se que têm mais potencial para fornecer, por exemplo, serviços de flexibilidade à rede, em comparação com outro tipo de edifícios, desde logo porque têm elevados consumos, também por causa dos sistemas técnicos que estão associados e do controle e exigência que estão associados aos grandes consumidores. Isto também, de alguma forma, potencia a integração da geração distribuída. Concretamente, como é que esta integração de sistemas pode, de facto, potenciar não só a redução de emissões, como também a eficiência energética dos edifícios? Como é que vê esta questão? Pronto. Tendo, digamos assim, todo um setor para alavancar, o que depois importa muitas vezes é definir aquelas instalações, aquele setor que mais imediatamente é capaz de responder. Eventualmente o setor dos serviços, porque muitas vezes tem associado as questões das manutenções, tem técnicos especializados para esse efeito, eventualmente já tem técnicos que estão sujeitos ao cumprimento de alguns regulamentos de eficiência energética. Muitas vezes já existe capacidade crítica de analisar estes processos. Muitas vezes é por aí que se deve começar, porque é onde existe maior conhecimento. A integração ocorre depois numa perspectiva de complementaridade. A questão da eficiência energética e a questão da produção distribuída. E muitas vezes a capacidade de, nestes edifícios, conseguir potenciar também um conjunto de outros serviços para que seja possível dinamizar estas ações. E nesse âmbito, tentar potenciar as questões que estão muito relacionadas com os serviços de sistema, as questões de garantias de origem, isto para que não estejamos só atentos àquilo que é o preço da energia elétrica ou o evitar de consumir, é também tornar o produto elétrico, digamos assim, olhar para as outras dimensões e alavancar o racional económico que está afeto a este tipo de instalações. Uhum. Obrigada, Filipe Pinto. Eu passava a palavra ao Jorge Esteves perguntando-lhe também uma coisa muito concreta. Qual a importância da abertura dos mercados de balanço do lado do consumo, que é também uma questão que se pode colocar aqui no âmbito deste tema? E de uma forma mais global, na sequência até da resposta do Filipe Pinto, eu julgo que é importante fazer realçar que neste momento temos uma oportunidade, porque a tecnologia o permite, tanto na perspectiva da digitalização como da própria produção e da forma como, na prática, este conceito de participação dos consumidores nos processos, inverter toda a situação em que, na prática, tínhamos o consumidor como um mero taker da commodity, no meio desta perspectiva, ele pode ser também um prestador de serviços. E, nesse sentido, é fundamental, num mundo em que a produção vai começar a ser cada vez mais variável e o seu peso, que o consumo também participe. E os edifícios, de uma forma agregada, é fundamental neste sentido. Por isso, desse ponto de vista, é fundamental reforçarmos o conceito dos agregadores e dessa função, que vão também prestar serviços de sistema, para além da mera compra e venda de energia. É preciso aproveitar o conceito, há pouco, do consumidor que é também produtor ativo e que na prática cria um edifício de balanço energético quase nulo de energia, ou um bairro, ou qualquer área geográfica desse ponto de vista, para efetivamente quebrarmos esta tradição que existe e conseguirmos que também para os consumidores haja a possibilidade, ao prestar em serviço ao sistema, terem uma forma de, ao prestar em serviço, terem uma remuneração por esse serviço desenvolvido e reduzir a sua fatura final de energia. E isto, em última análise, permite que, de alguma forma, criemos um equilíbrio e também contribuamos para a segurança do sistema. Obrigada, Jorge Esteves. Alexandre, o consumidor passa aqui, de facto, a poder ter um papel ativo, e isto para o bem e para o mal, porque estamos a falar aqui de um balanço que depois terá que ser feito, não é? Como é que vê esta oportunidade? Sim, efetivamente. Eu acho que os consumidores cada vez vão ter um papel mais ativo naquilo que é a forma de pensarmos a produção e a forma, inclusivamente, de prestarmos esses serviços de energia que estávamos aqui a comentar. Eu, se calhar, falando só do terciário,
talvez seja um pouco redutor quando falamos de serviços de energia. Nós, por exemplo, fazemos parte agora de um projeto que submetemos a uma candidatura ao abrigo do PRR, que chama-se AgroEnertec, que tem muito a ver com as comunidades de energia e com a forma como nós conseguimos capitalizar essas comunidades de energia, não só para fornecer energia aos participantes, mas inclusivamente aliar aquilo que é a mobilidade elétrica, aliar também aquilo que é o armazenamento de energia elétrica e, de alguma forma, prestar esses serviços à rede. Portanto, não estamos só na dimensão do edifício, estamos a tentar transportar isso para aquilo que é a comunidade como um todo e trabalhar cada vez mais ao nível do conjunto dos participantes e dos consumidores e não da visualização de um único consumidor. Portanto, respondendo à sua pergunta em concreto, sim, e é algo que a nós, enquanto empresa, nos preocupa. Estamos ativamente a trabalhar com cerca de 80 empresas na procura de uma solução com demonstradores efetivos para provarmos que sim, que isso é possível nos próximos anos. Obrigada, Alexandre. Carlos, o Alexandre referia que falar só dos edifícios de serviços pode ser um pouco limitador. Ontem ouvíamos o Alburga dizer que é preciso aproveitar os telhados. No fundo é disto que estamos a falar, há aqui muito potencial. Sem dúvida, estou perfeitamente alinhado aqui com o Alexandre. Nós, quando discutimos este tipo de conceito, que estamos aqui a discutir são conceitos um bocado de autoconsumo um pouco mais complexos. Nós não estamos a falar só do consumo em si, estamos a discutir também produção distribuída, estamos a discutir storage, que pode ser de muitas formas. Num edifício pode ser a inércia do edifício, se for um edifício de comércio alimentar pode ser rede de frio, pode ser o storage químico, pode ser de muitas outras formas. Se associarmos à mobilidade elétrica, pode ter esses dois papéis como consumidor, como storage ou como produtor, eventualmente. Por isso nós estamos aqui realmente a discutir sistemas um pouco mais complexos, que podem ser edifícios, como podem ser comunidades energéticas, autoconsumos coletivos, ou seja, é uma nova realidade, é um novo paradigma. Faz todo sentido realmente usarmos este tipo de mecanismos, uma vez que esse ecossistema passa a ter no joystick não só o mecanismo do consumo, mas começa a ter a panóplia de toda a geometria, o consumo, a produção, o storage, e realmente pode ser um elemento muito ativo para participar na rede, sem dúvida. Mas voltando aqui um bocadinho à primeira pergunta, por exemplo, pegando aqui na expressão dos agregadores, hoje em dia, quando se faz a representação em mercado, e seja um pequeno representante em mercado, um pequeno agregador, que hoje em dia é um pequeno comercializador, que tenha pouca energia a representar em mercado, o custo de desvio em Portugal é superior a 10 euros. Porque não há uma unidade de agregação entre os pequenos representantes. Só os grandes representantes, grandes produções, muito previsíveis, que não é o caso no excedente no autoconsumo, os desvios são brutais. Por isso, é necessário melhorar esta eficiência ainda para que realmente tudo isto seja uma realidade. Não basta queremos flexibilidade, se tudo o resto existe um custo brutal e não compatível depois com o projeto, porque o projeto tem que ser eficiente, que é do ponto de vista de pegada carbónica, mas também tem que ser eficiente do ponto de vista económico, porque senão ninguém quer aderir a um projeto deste género. Exatamente. Carlos, obrigada. Nelson, partilha da opinião dos restantes oradores sobre esta questão da integração de sistemas. Temos aqui muitas oportunidades, também muito a melhorar, não é? Apostar na eficiência. Sim, a aposta na eficiência é claramente, e deve ser claramente uma prioridade. Não só naquilo que diz respeito a edifícios residenciais, não é? E isso tem estado a ser feito mediante a aplicação de vários programas, vários instrumentos, mas também olharmos para aquilo que é o setor industrial. É um setor em que temos claramente aqui um consumidor eletrointensivo, onde há um grande potencial para a redução da fatura e onde há um grande potencial também para se tornarem competitivos, muito mais competitivos, se a aposta certa for feita. E penso que este caminho, o caminho da incorporação cada vez mais, ou do aumento do consumo de energia a partir de fontes de energias renováveis e a incorporação nestes setores é cada vez mais importante e irá fazer a diferença. Por isso, estou de acordo que é preciso apostar mais, é preciso investir mais, é preciso tirar cada vez mais partido daquilo que são as fontes de energias renováveis, e as tipologias são várias, os instrumentos também já são vários, e temos aqui um bom caminho para fazer e um caminho que fará certamente a diferença. E a ADN, no fundo, também tem ajudado a fazer esse caminho, certo? A ADN, no seu papel de entidade que tem que ajudar e ajuda a implementação da política pública, a ADN que irá ter um papel importante naquilo que é a comunicação, a informação, a capacitação, sim, vai ter um papel muito decisivo aqui, de apoio, obviamente, àquilo que são as instituições públicas que têm as competências claramente atribuídas nesse setor, nomeadamente a Direção-Geral de Energia e Geologia. Estamos aqui como aliados
estamos todos como aliados e penso que aqui devemos todos interagir mais e vamos certamente interagir mais no futuro, porque o que interessa realmente é o consumidor final, seja ele particular ou seja ele uma pequena empresa. E aproveitava para passar para o terceiro tópico desta conversa. Nelson, os projetos de comunidades de energia, que aqui falamos, não implicam apenas a definição de uma solução técnica ótima do ponto de vista económico. Trata-se também de conciliar as expectativas dos vários intervenientes. Sendo assim, que ferramentas é que podem servir de suporte à decisão para a adesão dos consumidores? É assim, eu acho que aqui eu resumiria, focaria em dois aspectos que são muito importantes. E tem a ver também com aquilo que é o feedback e com aquilo que foi o processo todo que tem tentado a ser feito desde que foi lançada a última legislação, que há uma necessidade muito forte de agilizar processos, tornar os processos mais céleres de licenciamento, e isso sim tem que haver uma aposta muito forte, e estou certo que espero que esta nova legislação venha permitir isso, até porque obviamente ninguém quer arrastar procedimentos nem processos, por isso o licenciamento é muito importante, agilizar tudo o que tem a ver com o licenciamento e, como eu disse anteriormente, apostar muito na informação, ou seja, o cidadão tem que perceber a mais-valia de aderir às comunidades de autoconsumo, tem que perceber que existem mais-valias económicas, porque ninguém investe sem retorno, e para investir tem que saber qual é o retorno, e para saber qual é o retorno tem que estar mais informado. Por isso, mais informação, mais capacitação. A ADEN tem, obviamente, esse papel, como eu disse, ao nível daquilo que é a informação, está a preparar um conjunto de informação em articulação com a Direção-Geral de Energia e que irá disponibilizar muito brevemente, penso que ainda este mês, e, por outro lado, através daquilo que é a sua academia, a academia que tem uma componente forte de formação, também formar e mostrar que há uma mais-valia clara em apostar nas comunidades de energia. Obrigada, Nelson. Carlos, é preciso mostrar claramente quais são as vantagens, não é, de uma adesão a uma comunidade de energia, de partir para o autoconsumo. É difícil passar essa mensagem? Quando falamos sobre autoconsumo coletivo ou comunidades energéticas, eu coloco em dois extremos. Nós temos comunidades energéticas, ou autoconsumos, podemos ter autoconsumos coletivos de muito pequena escala, ou seja, consumidores domésticos, de consumos muito baixos mensais, e que podemos ter consumidores de grande escala e projetos de grande dimensão. Neste último, com certeza que pela sua dimensão e pela sua escala tem capacidade de aceder a toda a informação e mais alguma e ter várias interações com a própria Direção-Geral de Energia para realmente classificar tudo e mais alguma coisa. Nesta pequena dimensão, o campeonato é outro. E realmente é necessário ainda muita informação e muita divulgação e muito esclarecimento. E pegando neste último exemplo, que acho que é aquele que é mais meritório para todos os efeitos, e estamos aqui se calhar a discutir um bocadinho a pobreza energética, eu acho que também é preciso aqui haver um esforço um bocadinho de gestão de expectativas. Uma família tem uma fatura média de 50 a 100 euros por mês. Se colocar um autoconsumo, mais ou menos bem dimensionado, sem excedente para a rede, significa que consegue reduzir a sua fatura em 10 a 15% da sua fatura. O que significa que a sua poupança é de 5 a 10 euros na melhor das hipóteses. Mas se participar numa comunidade energética, ele não vai ter esta poupança, porque ele de alguma forma vai ter que contribuir de alguma forma na remuneração do projeto em si, na construção de todo o projeto. Se passarmos na referência dos 5 euros, ele só vai poupar, se o desconto for de 50%, ele só vai poupar 2,5 euros. Numa poupança de 2,5 euros, uma remuneração do sistema de 2,5 euros, tudo isto tem que ser mesmo muito eficiente. E aqui posso dar outro exemplo para que entendo que devia ser repensada um bocadinho a regulamentação. Contagens. Não está previsto de uma forma ágil as comunidades energéticas, as entidades todas dessas comunidades energéticas acederem aos contadores do operador de rede de distribuição, se quiserem ter uma leitura em tempo real para gerir de uma forma dinâmica toda essa comunidade, o que obriga a montagem do segundo contador. Isto não é nada eficiente, porque além da montagem do segundo contador, e na maior parte dos casos não há espaço, ou seja, o CAPEX necessário para montar o segundo contador não é fácil. Depois temos todo o OPEX, todos os sistemas de comunicações. E é um sistema redundante e com um resultado pior, que é, podemos chegar ao final do mês e as leituras não serem coincidentes, ou seja, ainda queremos mais um ponto de tensão com esse interveniente. Isto não deveria ser repensado, deveria ser melhorado, ou seja, ainda há aqui um trabalho, ainda é necessário um layer ainda de otimização em alguns aspectos. Com certeza que no outro sentido oposto,
pela sua dimensão, consegue incorporar muitas destas ineficiências e hoje em dia julgo que já é mais que possível. Obrigada, Carlos. Alexandre, como é que alguns destes obstáculos que foram aqui identificados podem ser ultrapassados na sua ótica? Olha, eu acho que é muito boa questão. Aliás, nós temos feito um trabalho de potenciar as comunidades de energia, que começou pelo aquilo que é a dinamização e a divulgação do que é a comunidade de energia. Portanto, criámos um site totalmente genérico, portanto, não é um site de venda de produtos, é um site criado para explicar o que é uma comunidade de energia, criámos um vídeo para explicar o que é uma comunidade de energia, nós por nossa iniciativa, e ganhámos agora um projeto ao abrigo do Fundo Ambiental que se chama Comunidade Solar Sustentável, que foi basicamente um concurso interescolas, em que tentámos perceber, junto da comunidade escolar, qual é a percepção dos mais novos relativamente àquilo que é uma comunidade solar ou uma comunidade de energia renovável. Muitas vezes pensamos que isso é um bicho de 7 cabeças. E a verdade é que ficámos surpreendidos que a visão daquilo que é uma comunidade de energia renovável passou com muita clareza para as entidades mais novas. Portanto, eu costumo dizer que este tipo de projetos é win-win-win. É o win do promotor, é o win também de quem poderá estar no meio, por exemplo, no caso de um parque escolar do município, porque pode aplicar medidas que são tangíveis e diretas, políticas diretas para os municípios, nomeadamente na redução da tarifa da energia elétrica, e é o win para o participante porque, por exemplo, no nosso caso, nós fazemos estudos sem qualquer custo para os participantes. O Carlos tocou aqui num ponto crítico. É verdade que, quando nós englobamos o residencial, é completamente diferente de englobar a indústria. Portanto, estamos a falar em poupanças de 1 ou 2 euros numa fatura, se calhar a indústria estamos a falar em poupanças de 1.000 ou 2.000 euros, ou se calhar superiores. Portanto, há efetivamente aqui uma decalagem muito grande. Mas a verdade é que em termos percentuais são idênticas. E aquilo que eu quero demonstrar com isto é que as comunidades de energia renovável são efetivamente um game changer naquilo que é a forma de nós produzirmos e consumirmos energia renovável. E só para terminar, para mim, a grande questão é que nós democratizamos efetivamente aquilo que é a noção de autoconsumo. Porque antes estávamos limitados às coberturas, portanto, se eu não tivesse acesso a uma cobertura, estaria limitado ao acesso ao autoconsumo. E neste momento as comunidades permitem, de uma forma equitativa, o acesso ao autoconsumo de todos os participantes e entidades. Portanto, eu acho que é fácil passar a mensagem, o que faz falta efetivamente é que todos tenhamos esse papel contributivo a passar esta mensagem. E isso é que não está a acontecer. Obrigada, Alexandre. E qual pode ser o papel da ERSE, no fundo, para tornar mais claros estes benefícios? Jorge Esteves. Tem a sensação que temos uma responsabilidade bastante grande, como qualquer entidade administrativa do Estado, neste sentido, e por isso assumimos muito destas dores. Mas estamos a centrar-nos numa questão que é a mudança comportamental. Esta lógica que o Alexandre acabou de referir, da mudança de regras de jogo que neste momento estão a ser colocadas, é também associada a uma mudança comportamental. E por isso é fundamental identificar os bons projetos, as boas experiências e fazer o máximo possível da sua divulgação, para que também, nesse sentido, as boas práticas, muitas vezes há questões relativamente simples que têm sido vindo a ser identificadas, mas que não são disseminadas, como é que se faz o contrato entre as entidades, questões de fundo que facilitem, e isso tenho a sensação que é um papel que as entidades administrativas do Estado poderão ajudar ao mostrar esse tipo de exemplos e depois aproveitar e tornar claro e dar maior visibilidade e maior a todo tipo de experiências como estas que agora foram colocadas aqui pelo Carlos ou pelo Alexandre. E Filipe Pinto, qual é que pode ser aqui o contributo da DGEG neste grande desafio de que falamos? Pronto, isto é um pouco ambicioso para a Direção-Geral no sentido de que enquanto organização temos obviamente aqui as nossas limitações e o que se pede aqui nas SERs é abrir aqui mais um espectro de intervenção. Quando estamos a falar de informação e estamos a falar ao público em geral, esta questão dos consumidores acaba por ser mais um público-alvo, ainda que, mais uma vez, e reforço aqui o que já foi indicado, portanto, há aqui uma colaboração com a ADEM também no sentido de potenciar toda esta divulgação. O trabalho que muitas vezes temos vindo a fazer é mais para dois públicos diferentes, que são principalmente os técnicos e aqueles que muitas vezes já são produtores e já são as entidades. Muitas vezes, para além da informação ao consumidor, no sentido de despertar o mercado, no fundo é tentar que exista uma resposta do consumo, no fundo,
é aqui também uma missão, tentar ir pela parte técnica, em termos de regulamentação ou de normalização aplicável àquilo que são as boas práticas, para que muitas das ideias que muitas vezes vamos recebendo em algumas reuniões se traduzam depois em bons projetos e que identifiquem respostas concretas e nesse sentido tem sido aí que temos vindo a trabalhar muito, na coordenação com o operador de rede e na articulação com as demais entidades, no sentido de que clarificar estes aspectos e depois pegar nesta informação e tentar transpor, ou através de reuniões, ou através de questões frequentemente colocadas, ou até nestas iniciativas que vamos tendo com a ADN. Obrigada, Filipe. Os benefícios da produção descentralizada são reconhecidos, nomeadamente no que diz respeito ao combate à pobreza energética, à democratização da energia e até à promoção local de emprego, entre outras questões. Colocava agora esta questão ao Carlos. No curto prazo, Carlos, o que é que seria necessário para tornar este segmento de mercado numa realidade? Eu acho que todos nós já fomos tocando um bocadinho nesses aspectos, julgo que é necessário ainda primeiro aguardar o que é que vai ser publicado, ou consulta vai ser colocado hoje, para tentar perceber o que é que realmente já vai resolver algum destes problemas. E o segundo, para tentar fazer aqui algum tipo de algum trabalho de otimização de todos os aspectos que ainda precisam ser afinados, que é natural que não estejam afinados, porque isto é muito novo para toda a gente, ou seja, isto só agora é que nos estamos a tropeçar nessas dificuldades. E surgiram muitas iniciativas que eu acho que a grande parte das empresas hoje em dia já estão a fazê-lo, que é alguns projetos pilotos. Nós próprios temos um projeto chamado Positivo e estamos a tentar mostrar tudo isto e mais alguma coisa para realmente tropeçarmos nas dificuldades, para podermos interagir com quem direito, de forma que realmente que toda esta regulamentação ainda se torne melhor daquilo que é, porque hoje estamos muito perto, mas falta aqui o último metro da maratona. Obrigada, Carlos. E na opinião do Alexandre, alguma chega em relação a como tornar isto uma realidade? Eu acho que uma realidade já é. Eu acho é que nós temos de tornar uma realidade cada vez maior, não é? Porque já podemos fazer, já podemos implementar e já tocamos aqui em vários aspectos. Eu continuo a tocar aqui na mesma tónica, que é a divulgação, a sensibilização, que eu acho que nós trabalhamos muito mal esse ponto junto das populações. Ou seja, o consumidor final, o participante, não tem esta informação. Talvez quem esteja aqui na sala está mais dentro das renováveis e sabe perfeitamente o que é o autoconsumo. Mas o autoconsumo chega à população de duas formas. Ou é uma empresa que quer vender e vai à indústria, e raramente vai ao comercial, ou então através dos grandes comercializadores porque querem vender uns painéis para pôr nas coberturas. Mas, efetivamente, o cliente não está ciente das verdadeiras bondades do que é o autoconsumo, muito menos do que aquilo que é uma comunidade de energia renovável. Porque depois associam logo a comunidade a condomínios, e condomínios são problemas, e, portanto, acho que há um papel fundamental naquilo que é a divulgação e a promoção de uma forma básica e que seja compreensível por todos daquilo que são as comunidades e daquilo que é o autoconsumo e daquilo que pode ser relevante não só para o cidadão, para o município, mas também para o país. E eu acho que isto é fundamental, porque se conseguimos perceber isto tudo como um todo, todos percebemos que façamos parte deste compromisso. Eu acho que isso é fundamental acontecer. Obrigada, Alexandre. Nelson, a ADN já tem feito o trabalho a este nível, mas há algum projeto de sensibilização em que estejam a trabalhar? Alguma coisa recente, portanto, para não perder de vista este alerta deixado pelo Alexandre? Sim, primeiro concordo inteiramente com o Alexandre, como é óbvio. A ADN lançou há uns meses atrás, penso que em julho, uma iniciativa nacional que é a Rota de Energia, uma iniciativa que tem como grande objetivo informar, formar, capacitar e tem percorrido o país, ou seja, não temos parados, há uma equipa que tem ido a vários municípios. É uma iniciativa que tem como foco vários tipos de destinatários, tem sessões destinadas a empresários, sessões destinadas a técnicos municipais, sessões também para o cidadão, e vai bater na tecla do Alexandre, que é, nós temos vindo desde essa altura, não só com o foco, ou exclusivamente com o foco nas comunidades de energia, temos abordado toda a temática de energia, mas é com vista realmente a combater os níveis de iliteracia energética que existem em Portugal. Estamos certos que com esta iniciativa vamos conseguir melhorar e vamos conseguir também informar mais sobre as mais-valias das comunidades de energia, porque o tema das comunidades faz parte do conteúdo programático.
É uma iniciativa que está sempre a acontecer, estamos sempre a ser chamados a ir a mais municípios. Inicialmente havia um piloto com 10 municípios, temos muito mais municípios interessados, por isso vamos continuar com essa iniciativa de âmbito nacional. Para além disso, estamos também a produzir informação, como eu disse há bocado, em articulação com a Direção-Geral de Energia e Geologia, para disponibilizar ao cidadão online, informação já mais específica e mais detalhada, que ajuda a explicar, porque realmente um cidadão que sem estar informado será um cidadão que não será capaz de tomar decisões. Por isso, sem essa capacidade não haverá investimento e não haverá aqui o impacto, não haverá o impacto que nós queremos que este grande projeto tenha no país. Por isso estamos muito focados nessa componente de mais informação e mais formação. Obrigada, Nelson. E porque falamos de combate à iliteracia energética, tanto a ERSE como a DGEC têm em mãos alguma iniciativa concreta, no fundo, para trabalhar a questão da sensibilização? Nós temos dentro das nossas áreas de competência, temos algumas iniciativas nessa área, temos vindo a desenvolver algum contacto e alguns protocolos nesse domínio, porque efetivamente na perspectiva aqui muito focalizada na defesa dos consumidores, temos também tomado algumas iniciativas de divulgação destes temas, porque percebemos que na área da nossa regulamentação era necessário debater e perceber qual é a sensibilidade, por isso tivemos algumas iniciativas, julgamos que nos ajudaram a clarificar e a perceber qual é a linha de rumo. Por isso, neste sentido, o entendimento de quais são as barreiras passam também por aí, para tentar de alguma forma, e faz parte também da nossa forma de funcionar. Obrigada, Jorge Esteves. Filipe Pinto. Bom, do ponto de vista da Direção-Geral, o que temos feito, e mais uma vez tentando dirigir aqui mais para o espectro técnico, aquilo que temos vindo a fazer, para além daquilo que são as diversas reuniões técnicas que temos vindo a quem nos apresenta um pedido, ou um projeto, ou uma intenção, e aí o compromisso é forte, desde que o 162 foi aprovado em 2019, os serviços colocaram-se ao dispor para tentar identificar os constrangimentos e tentar dar a melhor resposta. E, portanto, essa foi, digamos, a grande aposta. Houve também outros mecanismos, principalmente a publicação de informação, aquilo que usualmente se chama as questões frequentemente colocadas, e portanto, tentar identificar as questões que mais vezes eram colocadas nas reuniões, tentar pegar nessas e com as diversas entidades, identificar quais as soluções, quais as respostas e tentar implementar. Fruto disto, portanto, isto tem uma marcha própria, desde a publicação de um diploma. Esta rotina de publicação de diplomas novos, quer de produção em regime de produção independente, quer o autoconsumo. O autoconsumo é algo que já nasce em 2002, portanto, é o 68 de 2002. E, portanto, há uma marcha natural também de implementação destas medidas de política pública, que tem o seu tempo, que nós assistimos, que também o conseguimos medir, e, portanto, é algo que também assistimos e sentimos como natural. O que não é natural, obviamente, é este forte compromisso com a implementação destas metas, porque, obviamente, estamos todos comprometidos com estas metas ambientais e energéticas. Essa é a grande diferença. Obrigada, Filipe. Muito obrigada a todos os oradores. Eu penso que antes de partirmos para almoço, teremos tempo de colocar pelo menos uma questão daquelas que nos chegam via Slido, e eu posso, talvez, ler aqui uma das mais votadas pelos participantes. E, no fundo, a questão lançada é se será previsível a introdução do sistema de net metering em Portugal. Não sei se algum dos oradores quer dar alguma chega aqui em relação a esta temática. Filipe. A questão do net metering, portanto, é uma questão mais de relacionamento comercial, não é qualquer coisa que esteja inibida à partida, mas é uma questão de espectro, não é nacional, é de espectro europeu, que tem seu impacto, porque muitas vezes, e isso é normal, estas medidas de comunidade faz-nos olhar para dentro da comunidade, não é? E numa rede e numa perspectiva de um sistema que é comum a uma parte. O que não se pode perder aqui alguma perspectiva
é do resto que fica fora da comunidade e que existe também um dever dessa comunidade em contribuir para todo esse sistema. Se calhar alguns entenderam aqui o alcance, mas a questão do sistema é o Sistema Elétrico Nacional. E, portanto, toda essa comparticipação que assegurará à comunidade, por exemplo, a segurança do seu abastecimento quando ele não tem essa capacidade. Mas são temas, julgo eu, de regulação, mas os princípios, que não só são uma visão ou uma tendência nacional, também são de objeto de discussão a nível europeu. E antes de terminarmos, apenas uma última questão que eu, se calhar, penso que será colocada ao Filipe. Quanto à questão da localização física, estão a estudar mecanismos de apoio para pagar tarifas de acesso à rede em comunidades distantes? Por acaso a pergunta é para o regulador, não sei se Jorge Esteves quer responder a este, não percebi bem qual era a questão. repto. Quanto à questão da localização, se estão previstas, entretanto a pergunta foi apagada, se estava prevista alguma tarifa? Do ponto de vista do processo tarifário, esse é um tema que provavelmente tem a ver, e estamos a falar do sistema elétrico. O sistema elétrico tem as suas características de diferentes níveis de tensão. Eu peço desculpa, a pergunta é aquela que está no topo. Quanto à questão da localização física, estão a estudar mecanismos de apoio para pagar tarifas de acesso à rede em comunidades distantes? Aproveito e a dica do Filipe. A questão de fundo é, quando começamos a querer pagar, isto começa a correr mal. Porque a ideia de fundo é ao contrário. Acho que nós temos que aprender com aquilo que foi o nosso, e que teve muito sucesso, e que, na minha opinião, foi positivo, que ajudou a implementar e chegámos ao ponto onde estamos, mas tiveram consequências de custos de interesse económico geral que ainda hoje de manhã nos queixávamos deles. Por isso é preciso ter em consideração que quando estamos nesta perspectiva, há todas as condições para quem investe num local, do ponto de vista da perspectiva da produção para o autoconsumo, ter um bom negócio nesta perspectiva. Por isso, aqui, em última análise, não me parece que seja necessário estarmos a incentivar. O que temos é que identificar as barreiras e as dificuldades que hoje existem, porque essas existem, não é uma questão de natureza económica, dar a informação que é necessária para que as pessoas percebam o risco, porque como tudo que se investe, há sempre risco, de permitir que haja uma equalização desta informação, para que efetivamente atinja camadas mais largas da população e não só os mais bem informados ou só a indústria, mas também o cidadão comum, que me dá de alguma forma alguns exemplos, conseguir perceber isso talvez seja o sítio onde nós devemos incidir. Nesta perspectiva, o net metering, para mim, é uma questão que está clara. Os erros que outros países fizeram e que felizmente Portugal não fez, faz-nos que nós hoje estejamos nesta posição e tenhamos uma situação de sucesso do autoconsumo individual. E por isso, desse ponto de vista, devemos ter consciência de que não é caminho fazer net metering em Portugal, porque efetivamente essa foi uma discussão que há 3 ou 4 anos existiu. Felizmente, ela é barreira à inovação. Se eu utilizar a rede para armazenar energia de um ano para o outro, ou de um mês para o outro, ou de um dia para o outro, ou da manhã para a tarde, eu estou a ser uma barreira à inovação da entrada das baterias. E por isso, desse ponto de vista, não estou a ser um neutro tecnológico. Por isso é preciso perceber, e esse exemplo do net metering, que há pouco o Filipe explicou, há outros que estão a pagar, e eu julgo que deste ponto de vista é preciso termos muito claros nesse sentido. Muito obrigada. E se é uma barreira, não vale a pena trazê-la. Muito obrigada, Jorge Esteves. Obrigada também aos restantes oradores, Filipe Pinto, Alexandre Cruz, Carlos Sampaio, Nelson Lajo. Obrigada a todos e até já. Agradeço também a todos os participantes do painel e aqui à nossa Ana Santiago pela moderação. Não vos empate mais. A hora do almoço, nós vamos servir uma mini refeição muito leve à entrada da Culturgest, basta dirigirem-se para lá, está bem? Voltamos às 2. Muito obrigado. Até já.